Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara. Finalmente, primeiro vídeo que eu estou gravando em 2024. Então, feliz ano novo de novo, mas dessa vez é de verdade, porque já passou ano novo pra mim. Eu tenho muitas coisas pra falar. Primeiro, eu tive um mês de dezembro ótimo pra leituras. Eu acho que foi um dos melhores meses de leitura que eu tive em muito tempo. Nossa, eu li, assim, 11 livros, assim, piscando, sabe? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas antes de falar desses 11 livros que eu tenho aqui pra trazer pra vocês, eu queria primeiro dar um aviso muito legal. Esse ano, 2024, lá em junho, vai demorar um pouco, o canal vai fazer 3 anos de existência atual, né? Porque, caso vocês não saibam, eu criei esse canal originalmente em 2017, publiquei 4 vídeos e daí nunca mais, nunca mais. Daí eu peguei, arquivei todos eles e comecei a gravar de novo em 2021. Então agora, em 2024, a gente vai ter o nosso aniversário de 3 anos. E como eu sei que lá na frente não vai dar tempo de fazer isso, e eu tenho muitos vídeos que eu quero postar agora no começo do ano, eu resolvi que agora, pro mês de janeiro, eu vou postar 3 vídeos por semana, pra uma forma de comemorar e também pra trazer todos esses vídeos que eu quero gravar pra vocês. Eu vou ver de trazer eles todas as terças, todas as quintas e todos os sábados, porque daí dá um tempo de respiro pra mim, pra eu poder gravar, editar e tal, porque eu trabalho até as 2 em um lugar, daí depois das 2 eu trabalho na clínica, então assim, acaba que não tem muito tempo também. Vou aproveitar esse mês que tem muito paciente de férias pra poder fazer isso, mas é isso. E agora vamos falar do meu mês de dezembro. O mês de dezembro foi um mês, assim, maravilhoso, que eu não esperava. Porque o que aconteceu? Alguns pacientes começaram a sair de férias, o ritmo no trabalho começou a diminuir, assim, no meu trabalho que eu fico até as 2, ele deu, nossa, um respiro, sabe? Foi bem bom, fazia muito tempo que eu tava precisando disso. Então, eu comecei a ter mais tempo livre. E eu achei, assim, curioso que, cara, como é possível, né? Se você tem um tempo livre, e não aquele tempo livre depois do trabalho, em que você tá cansado e a única coisa que você quer fazer é não pensar. Não, tipo, tempo livre de verdade. Tipo assim, ter uma tarde livre. Eu não sabia o que fazer. Eu juro, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Então, eu li bastante. Eu li bastante e eu li livros incríveis. Vamos falar sobre eles, né? Eu tenho aqui comigo 5 deles, mas tem muito mais. Então, vou começar logo pelos que eu já meio que comentei por aqui, porque eu tenho um vlog, né, logo das primeiras semanas ali de dezembro, e eu fiz um vlog que eu mostrei que eu tava lendo esses 2 livros, que é As Virgens Suicidas e Inspiração do Ted Chiang. Lá nesse vlog eu expliquei um pouco mais o que eu achei deles e por que eu achei o que eu achei. Eu ainda acho que eu tô querendo muito fazer vídeos separados sobre esses 2 livros, mas é algo assim pra depois, pra agora não. Mas gostei assim da experiência de ter lido os 2. Ted Chiang, fiquei um pouquinho decepcionada, não gostei tanto quanto eu gostei daquela minha leitura de A História da Sua Vida e Outros Contos, né? Aqui também são 9 contos? Acho que são 9 contos. E assim, super naquele nível Ted Chiang, assim, que faz a gente pensar de uma forma bem filosófica sobre os nossos objetivos como humanidade e a forma como a gente trata a humanidade em si, os animais, o ambiente, a nossa terra. Assim, a maior parte desses contos tocou meu coração de uma forma incrível. Eu ainda penso em algum deles e eu gostei muito dessa experiência que eu tive agora de ler Ted Chiang, porque sabendo que eu iria ter muitas reflexões, dessa vez eu fiz anotações no final de cada conto, assim, uma anotação breve, ó, em que eu colocava, assim, mais ou menos as estrelas que eu daria pra esse conto, e eu colocava, assim, uma pequena nota, assim, sobre o que eu achei, o que impactou. Foi, assim, uma experiência bem legal. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre Ted Chiang aqui, mas gostei bastante dessa experiência, apesar de ter alguns contos aqui que me deixaram meio pra baixo, sabe? E daí também li, né, As Virgens Suicidas nesse blog, e o que eu achei? Eu gostei muito da execução, eu acho que faz muito sentido o tipo de pensamento que a gente tem quando a gente lê esse livro, assim, é um livro que traz, assim, muito uma questão de
estereótipos e de esperanças e realidade na adolescência. É um livro muito intenso e eu gostei da forma como ele foi contado. Eu dei uma olhada no outro livro do Jeffrey Eugenides, que é Middlesex, e esse daí eu não vou ler. Eu não achei legal. Eu li algumas resenhas de pessoas que leram esse livro e são LGBTs e não gostaram de algumas posições do autor que não é. Então eu decidi que eu vou ficar só por esse livro aqui e tá ótimo, eu amei a experiência lendo ele. Tava ali, né, li esses dois livros, eu vou falar de forma cronológica o que eu li. Eu acabei lendo um livro que é muito curtinho, não sei se até não pode ser considerado um conto, que é Pequeno Detalhe. Eu acho que ficou essa tradução, ele foi trazido pela Todavia em 2021 pra cá, mas eu li ele em formato de e-book em inglês, que eu consegui pegar da biblioteca, que eu tenho aquele cartãozinho da Libby, sabe? Então eu consigo pegar vários livros ali e ajuda bastante quando você quer ler alguma coisa que tá todo mundo falando. E eu queria ler esse livro principalmente por conta do que tá acontecendo, né, no Paquistão. E cara, que livro intenso! Que livro intenso e que livro, assim, o momento certo pra ler ele, sabe? Eu acho que, assim, faz refletir muito sobre a nossa realidade agora, aqui, nesse mundo que a gente tá vivendo, nesses últimos dias, sabe? As coisas que estão acontecendo lá no Paquistão. É um livro que vai contar a história de dois tempos, assim, né? O primeiro tempo é quando teve uma ocupação militar no Paquistão em 1940 e poucos, e daí eles dizimaram, assim, toda uma aldeia, e sobrou uma menina, e ela foi abusada pelos soldados, e assim, é pelo ponto de vista do soldado, então assim, é muito intenso, é muito pesado. E daí, agora, o outro ponto de vista é um tempo mais atual de uma paquistanesa que ela tá querendo entender melhor essa história. Porque parece que ou a menina ela morreu no dia do aniversário dessa moça, ou ela nasceu no mesmo dia que ela, só que, né, em anos diferentes, obviamente. Então ela quer saber um pouco mais dessa história. E daí ela vai atrás disso, e tipo assim, todo esse movimento de ir atrás disso, gente, é absurdo, é absurdo. Porque às vezes você ficava se perguntando em que momento que se passava, né, essa história dessa mais atual, porque não parecia os tempos atuais, porque era assim, de uma proibição tão intensa, era de uma intensidade, assim, de ódio, sabe? Um ódio muito grande pelos paquistaneses. Foi horrível, mas um livro super importante, eu acho que principalmente pelo momento que a gente tá passando. Eu tinha, no começo do ano de 2023, lido Vozes de Chernobyl, pensando também em tudo que estava acontecendo na Ucrânia, e eu acho que foi importante ter feito isso agora também para o Paquistão. Foi um livro bem interessante. Eu gostaria de ler mais livros com mais ou menos essa mesma temática sobre o ponto de vista de paquistaneses. Vou dar uma olhada em principalmente livros de não ficção. Eu recomendo que vocês também façam isso. Daí, né, leituras leves, graças a Deus, né, eu acabei que eu tava com muita vontade de ler esse livro. Porque, assim, ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, e eu tinha, a princípio, colocado ele como um livro pra janeiro, né, pensando, né, que eu sei que agora esse mês eu não vou ter tanto trabalho, eu imaginei que eu iria demorar muito pra ler ele, então eu falei, vou colocar pra janeiro, que é a Guerra da Papoula. Gente, eu li 440 páginas desse livro de 500 e poucas páginas. Eu li em 2 dias. 2 dias. Eu devorei esse livro, assim. Quando eu comecei, eu não conseguia parar, sabe? Eu tirei um final de semana em que, assim, eu fazia outras coisas, mas eu tava sempre pensando nele. Então, assim, por exemplo, no domingo, eu já tinha lido mais da metade desse livro. E daí... Mais da metade? Não sei. Não sei se eu já tinha lido tudo isso. Eu sei que eu li a maior parte dele no domingo. Mas eu sei que eu já tinha avançado bastante nesse livro. Daí eu peguei, eu tava num almoço de família. Daí, tipo, eu almocei, eu fiquei ali e tal, tava super legal. Daí uma hora eu simplesmente falei, gente, beijo, tô indo embora, porque eu vou ler no parque. Peguei meu livrinho, peguei minha bolsinha com uma água e fui ler no parque. E passei horas no parque lendo esse livro e foi... que delícia. Fui comida viva por insetos? Fui. Mas a gente passa por isso, né?
Então, gostei muito desse livro. Nossa, eu gostei dele numa intensidade, assim. Eu ficava lembrando, assim, de coisas que aconteceram nele. Não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. Em, assim, vários sentidos. Aqui a gente vai encontrar a história de um país que é muito parecido com a China, mas não é chamado de China, é chamado de Nicara. E a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Rin, que ela tá entrando numa academia militar. Então, assim, uns 30. Tipo assim, olha, umas 300, 400, umas 300 páginas desse livro aqui é só sobre esse momento, assim, que ela tá nessa faculdade, nessa escola militar, que ela tá treinando e tal. E daí, depois disso, acontece a guerra. Então, assim, a gente acompanha diversos momentos até desse treinamento, desse desenvolvimento de amizades, desse desenvolvimento de mentalidade de guerra que vai acontecendo, porque a gente sabe, entrando nesse livro, que a nossa protagonista, ela é uma antagonista. Então, tem toda uma questão, assim, bem intensa de como ela vai mudando no decorrer do tempo, conforme as coisas que ela vai passando, conforme as coisas que ela vai vendo. Muito intenso. Gostei dessa perspectiva de ter uma protagonista que não é necessariamente alguém que a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente tem um apreço muito grande por ela, porque a gente viu de onde ela veio, a gente acompanhou a história dela, então a gente sabe. É interessante, é como se a gente estivesse acompanhando no decorrer de todo esse livro um arco de vilão, sabe? Que é aquela coisa assim, aquela intensidade de como que uma pessoa boa, né? Porque o que é bom e o que é ruim. Mas como uma pessoa que não teria necessariamente um pretexto pra agir da forma como ela agiu aqui no final, faz as coisas que ela faz. Então, assim, vendo pelo ponto de vista dela, a gente muitas vezes quer defender ela. Só que ao mesmo tempo, se a gente vê de fora, é difícil. É difícil. E eu sei que vai piorar. Eu sei que vai piorar. E eu tô tão animada. Gente, tem magia nesse livro. Eu não imaginava que ia ter magia. Eu sabia que era um livro de fantasia, mas eu não imaginava que ia ter magia. E o folclore que tem aqui é sensacional. Vocês sabem o quanto eu gosto dessa questão de mitologia, dessa questão de folclore que colocam nos livros de fantasia. Nossa, o fato dela ter estudado essas questões e trazido pra cá, amei. Esse livro aqui, nossa, não sei se não virou um favorito, sabe? É incrível. Eu tô extremamente empolgada pra ler o resto e... Ai, que decisão maravilhosa. Daí, vamos ver. Questão de cronologia, né, que a gente tá falando. Depois de ler todos esses livros pesados, eu dei uma pausa nas leituras e fui ler só na praia, né? Viajei pra praia dia 25 e fui ler só pra praia. Só que assim, enquanto eu estava organizando as coisas de Natal, eu participei de alguns amigos secretos, confraternização de fim de ano, né, do trabalho e tal. Quando eu estava vivendo isso, eu sentia falta de ler alguma coisa leve, mas ao mesmo tempo eu não queria ler, sabe? Eu queria ouvir. Então eu peguei e eu fui ouvir um audiobook da Ellie Hazelwood. Eu ouvi, né, no caso, Love Theoretically, eu acho que é assim que fala. Não sei se já veio pra cá. E daí eu ouvi esse livro e eu amei. Eu terminei ele já era Natal, já era dia 25 quando eu terminei ele. Devorei. Daí eu já coloquei na lista de espera, eu já tinha colocado mais ou menos na metade desse livro, na lista de espera da biblioteca, todos os livros, todos os audiobooks, do caso, da Ellie Hazelwood, pra ouvir, e já tinha alguns. Então, assim, quando eu fui pra praia, eu fui ouvindo alguns livros dela. Então eu li também, durante essa minha viagem, Under One Roof, que eu também não sei se já veio pra cá, eu não sei. Eu vou deixar as capas aqui, daí vocês me falam. Love on the Brain, Below Zero, e foi isso. Eu ouvi todos esses audiobooks dela, assim, viciada, eu não conseguia parar. Tinha um dia na praia, pelo menos um dia, mas eu sei que foram mais, em que, assim, a única coisa que eu queria ficar era ficar deitada ouvindo esses audiobooks, jogando joguinho no celular, porque era... Gente, que coisa mais gostosa é ficar um dia chuvoso na praia, em casa, assim, sem fazer nada. É maravilhoso. Então, assim, eu ouvi vários desses livros que foram, assim, acho que foi o momento perfeito pra ouvir esses livros, sabe? Eu joguei muito Ellie Hazelwood em um vídeo no passado. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo, porque eu sinceramente não lembro qual que foi o título dele. Mas eu tinha começado a ouvir aquele...
A Hipótese do Amor, eu acho que é esse. E não gostei, não tinha gostado. Eu falei, nunca vou ler essa autora. Olha só, eu pagando língua, né? Gostei, foi aquele assim, são livros assim, no geral, o resumo geral que eu posso falar pra vocês são livros de meninas muito inteligentes que se envolvem com rapazes que são muito grandes. Eles são sempre muito grandes, não tem nenhum que não é muito grande, que tem uma mão gigante, que é mais alto que uma porta, sabe? Eles são gigantes. E que são, tipo assim, emburrados. Então, assim, são meninas que são, assim, aquele sunshine, grumpy, trope, sabe? Aquele tipo assim, a menina que é toda alegrinha e o cara que é tipo marrento. Então, esses são os livros. Resumindo, é isso. É isso. E sempre tem uma dinâmica de poder um pouco problemática, se não muito problemática, mas eu resolvi relevar pro bem da minha saúde mental, assim. Eu só queria lavar meu cérebro, eu queria que meu cérebro fosse assim, ó, lisinho, sabe? O pensamento vinha fazer e sair. Era isso que eu queria e foi isso que eu fiz com esses livros, foi maravilhoso. Não precisei pensar em nada e me diverti bastante. Então, ouvi todos esses livros. Eu acho que foram o quê? Uns 5 livros dela? 4. 4 livros dela. Tá bom, né? Tá bom. E daí... tava na praia, né? Tinha levado 2 livros pra ler na praia. E o que acontece? Eu e o Guilherme, nós somos muito leitores. Então a gente vai pra beira do mar, a gente leva o livro. A gente vai entrar no mar, a gente deixa o livro nas cadeiras, entra no mar, volta, lê. Sabe? Daí tira um cochilinho, come uma coisinha, lê. É isso que a gente faz. Conversa, ouve uma fofoca, lê. Então... Às vezes a gente pegava assim, às vezes não, isso aconteceu só uma vez dessa vez, mas é uma coisa muito legal quando acontece. A gente leva a cadeirinha assim, lá pra praia, fica lá com o pé na areia, lendo. É delícia. Ou qualquer momento a gente tá lendo. Então eu li muito. E eu deixei pra reler Percy Jackson na beira da praia, porque eu achei que era perfeito. E cara, que gostoso. Assim, ó, a minha experiência relendo Percy Jackson foi o seguinte... já tinha relido antes, também no verão, também basicamente na beira da praia. Só que assim, não tinha sido uma experiência tão agradável quanto foi agora, sabe? Porque naquela época eu tava botando muita pressão, assim, pra eu reler logo, porque tinha algumas metas, enfim. E agora foi assim, no ritmo que foi. E toda vez que eu tava lendo esse livro, assim, que eu sentia... Porque como eu já sabia o que ia acontecer, né? E às vezes eu me sentia um pouco entediada. Daí eu ficava pensando, putz, mas o próximo livro é tão legal. E daí eu ficava empolgada, sabe? Mesmo sabendo o que vai acontecer no próximo livro. E assim, não é nem o segundo livro que eu gosto, meu favorito é o quarto, que é o da Labirinto de Dédalo, né? Eu acho que é. Vou confiar nos meus instintos e vou falar que é. Mas enfim, então assim, eu tô assim... Daí depois que eu terminei de ler esse livro, ele foi assim... Sabe, o meu coração ficou tão quentinho, eu gostei tanto dessa releitura, porque foi uma coisa assim tão leve, sabe? Só fluiu. E tô louca pra reler. Eu já tô assim com o Mar de Monstros aqui do meu ladinho. Com certeza irei reler, tipo, nessa semana, porque eu não aguento mais esperar. Porque eu queria ter levado pra praia. Eu me arrependi de não ter levado pra praia, porque assim, eu fechei esse livro e eu já queria o próximo. Então, foi isso. Mas eu gostei muito. E daí... Numa pegada diferente, eu tava lendo também esse outro livro que eu comprei recentemente na Black Friday, que é O Barulho do Fim do Mundo. Gostei bastante. É de uma autora brasileira que, gente, eu não sabia, mas ela é neta. Deixa eu ver, só pra não errar o nome. Ela é neta do Dias Gomes. Então, assim, louco, né? Louco. Então, ela escreve, e ela é uma poetisa, na verdade, né? Quer dizer, ela publica bastante... não, ela é sobrinha do Dias Gomes. Mas o pai dela também é escritora, a mãe dela também. E ela é bem famosa como poetisa, né? E deu pra ver na escrita dela, assim, uma rima, era uma valsa, assim, toda frase ali, tipo, tinha uma cadência, uma musicalidade, sabe? Que eu acho que é muito inerente de pessoas que escrevem bastante poesia. Gostei muito dessa história e, caramba, como descrever ela? Aqui é um livro que vai contar a história através do ponto de vista de uma casa. E se vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto disso, né? E era uma casa, assim, no meio do nada. E ela vai contando, assim, a história da miudinha, que ela é uma pré-adolescente que tá vivendo ali uma situação horrível.
E daí a casa vai contando a história dela ao mesmo tempo que lembra de tempos melhores ou piores. E a gente vai ver, assim, o que vai acontecendo. E, assim, é uma história muito fantasiosa, sabe? A forma como ela se desenvolve me lembra muito, assim, aqueles filmes... deixa eu pensar, tipo... meio de terror, assim... tipo o Mistério das Duas Irmãs, em que assim, coisas um pouco absurdas vão acontecendo, e daí você vai aceitando, e quando vê, no final, muita coisa absurda tá acontecendo, só que como você aceitou essas pequenas absurdidades se somando, sabe? Você só se depara no meio de um turbilhão. E é incrível, a narradora, como uma casa, foi incrível, eu amei, eu quero muito ter uma experiência parecida com essa com outros livros. Eu tô louca por livros assim. Se vocês, por favor, se vocês souberem de outros livros que sejam nessa vibe, eu iria amar. Eu terminei no último dia do ano, sendo assim que teve um momento ali que eu peguei e eu relia algumas partes, porque, sabe, eu sinto que o final, assim, foi tão caótico, assim, que eu precisei voltar pra ver se eu tinha entendido direito, assim. Nossa, é incrível, incrível. Gostei muito desse livro. Não é fácil de ler, não recomendo pra todo mundo, mas ele te devora, sabe? Não é você que devora o livro, é uma experiência louca. E daí, né, por fim, eu tava lá na praia, assim, muxoxa, porque, né, tava sem livro pra ler, meus audiobooks já tinham todos, né, já tinha ouvido, não tinha nenhum, assim, e-book que eu queria ler, apesar de eu ter levado o Kindle. Daí eu fiquei tipo, putz, tava assim, fazendo um drama pro Guilherme, porque o Guilherme tava com... Ele tinha levado 3 livros, e daí eu tinha dado de presente pra ele, lá na praia, aquele box da Aleph, de O Homem Bicentenário e O Cair da Noite, sabe? Que são 2 livros bem pequenininhos, assim. E porque eu amei O Homem Bicentenário. A gente pode dizer, a gente pode colocar aqui nesse canal, estabelecer isso como uma regra, que o primeiro ficção científica que eu li foi Asimov, que foi Eu, Robô. Eu terminei Eu, Robô, o segundo livro que eu li dele foi O Homem Bicentenário, e esse livro mudou a minha vida. Tipo assim, a forma como eu via as coisas, a forma como eu via ficção científica, sabe? Gostei muito da experiência. E assim, é muito legal porque os livros de robô do Asimov são todos interligados, né? E daí eu tava com os livrinhos dele lá, daí eu fiquei assim meio choramingando, tipo, nossa, não tem nada pra ler. Daí ele falou assim, você quer pegar algum deles pra ler? E daí eu ia pegar O Cair da Noite, que eu não li ainda. Só que daí eu comecei a folhear O Homem Bicentenário, e quando eu vi, já tinha lido 40 páginas. E daí eu peguei, eu olhei pro Guilherme, o Guilherme olhou pra mim, e daí eu só terminei aquele livro. Foi, assim, a última releitura que eu fiz no ano, e foi incrível. Que livro gostoso, gente. Sério, a escrita do Asimov é maravilhosa. É uma ficção científica que não é complicada. Gente, poxa, é tão difícil assim? E ele escreve, assim, um personagem que é o Andrew, que ele é um personagem assim, tão intenso, sabe? Ele trabalha tantas coisas com esse personagem que eu acho que não é à toa que Asimov ele escrevia tanto e tão bem, sabe? Gostei muito de reler esse livro, ele com certeza ele continuou no meu top, porque é muito gostoso de ler, é muito gostoso de pensar nesse livro, as coisas que ele te faz refletir, sabe? Sobre o que precisa acontecer pra você ser um humano. O que de fato faz um ser humano humano. Então, gostei muito. Foi uma ótima experiência. Mas é isso, gente. É isso. Eu acho que é isso. Essas foram minhas 11 leituras de dezembro. Normalmente, em dezembro, eu leio mais mesmo. No passado era porque eu tava de férias da faculdade, daí eu tinha mais tempo livre, eu queria atingir minha meta de 100 livros lidos no ano. Só que, engraçado, né? Eu não fiz nenhuma leitura com pressa, querendo acabar logo pra conseguir atingir alguma meta. Foram todas leituras que eu fiz porque eu realmente queria e calhou de que foram todas leituras muito rápidas pra mim, porque eu tava num mês muito bom. É isso, esse vídeo tá gigante e vejo vocês daqui 2, 3 dias, talvez, aí, tá? Beijo, até mais, tchau, tchau!